Ele é advogado especializado em defesa comercial e direito do consumidor. Foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo entre 2000 e 2002 e depois secretário nacional da Reforma Agrária. Fundador e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman, ABO. É membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e da Comissão de Combate à Pirataria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Arena Livre tem o prazer em receber Edson Vismona, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, e do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Vamos falar sobre pirataria e todas as formas de driblar a concorrência que tanto mal fazem à economia do país como um todo. Comigo na bancada, o deputado Edson Giriboni, do PV, e o deputado Gilmar Gimenez, do PP. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo, deputado Gilmar Gimenez, deputado Edson Giriboni. Muito bem-vindo, doutor Edson Vismona. Uma grande satisfação. Em participação previamente gravada, os deputados Davi Zaia, do PPS, Coronel Camilo, do PSD, Itamar Borges, do PMDB e Jorge Wilson Xerife, do Consumidor, do PRB. Doutor Vismona, antes de mais nada, eu queria que o senhor identificasse para nós e para o nosso telespectador o que vem a ser a pirataria. Quando a pessoa fala em pirataria, dá a impressão que é no Porto de Santos, quebrando o lacre de um container, e não é nada disso. A pirataria que se processa, aliás, pirataria, contrabando, descaminho, são muitos nomes, mas o estrago é o mesmo, né? Bem-vindo. Com certeza. Eu agradeço a nossa oportunidade, Jorge, especialmente na presença dos nossos deputados Giriboni e Gimenez, que é uma honra para mim participar desse programa com vocês. O aspecto da pirataria, popularmente, envolve diversos outros delitos. Nós comumente identificamos pirataria, mas na verdade nós estamos falando também de contrabando, de falsificação, de contrafação. Tudo é traduzido popularmente como pirata, um produto pirata, que pode ser um produto que vem do contrabando, do descaminho, ou falso, contrafeito. Então é um grande universo da criminalidade que vai dominando e ampliando o seu poder junto ao nosso mercado. Este é o sentido de defesa que nós apresentamos. Tanto o Fórum como o Ético coordenam o movimento brasileiro em defesa do mercado legal brasileiro. Por que desse movimento? Nós reunimos mais de 70 entidades representativas dos setores produtivos, porque nós estamos sendo ameaçados continuamente. O mercado ilegal no Brasil movimenta minimamente 130 bilhões de reais ao ano. Esses são os prejuízos. Que conta é só o orçamento do Estado de São Paulo, 206 bilhões. 130 é a pirataria no Brasil. A perda brasileira com produtos ilegais. Esta é uma análise que nós apresentamos todos os anos, baseada em dados que os setores produtivos, na verdade 16 setores, por isso que eu digo mínimo, porque tem muitos outros setores que não participam desse levantamento. 16 setores produtivos perdem por ano, essa estimativa do ano passado, 89 bilhões de reais. Fazendo um cálculo médio de 46% de impostos sonegados, nós temos então mais 41 bilhões de sonegação. Um total 130 bilhões. É um montante expressivo que está financiando verdadeiras organizações criminosas que ocupam as nossas fronteiras, que trazem esses produtos via rodoviária, especialmente pelas nossas estradas, e chegam nas nossas cidades. Então, é um fenômeno mundial, evidente, mas o Brasil, pelo tamanho do seu mercado, ele atrai e muito estas práticas criminosas. Deputado Edson Giriboni, o Estado não se defende, né? O deputado, inclusive, foi à tribuna recentemente e falou da possibilidade de fechamento de um posto da Fazenda lá de fiscalização na sua cidade de Itapetininga, é isso, deputado? Itapetininga, exatamente. Cumprimentar o secretário Edson Vismona, parabéns pelo trabalho, Jorge, prazer. Obrigado. Deputado Gilmar Gimenez. Mas o Jorge colocou, falta mais fiscalização, falta mais eficiência. É que nem eu vejo mais ou menos como uma pessoa que está doente, você tem o diagnóstico e não tem o devido tratamento. Mais ou menos acho que é o que acontece com a pirataria. Está mapeado, sabe os locais onde entram os produtos contrabandeados. Vendo uma matéria que
onde tem os pontos de maior concentração de produtos pirateados. E o que eu vejo é isso aí. Você tem o diagnóstico, mas não está tendo o devido tratamento pelos vários órgãos responsáveis, enfim. E aí essa notícia, pode ser que feche o posto fiscal lá da cidade de Itapetininga, aqui na direção do Mercosul. Quer dizer, vai na contramão do que a gente quer, mais eficiência do poder público, melhor prestação de serviço à população. Então eu gostaria, secretário, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, se eu estou certo na minha visão. Um diagnóstico correto, mas o tratamento inadequado, né, pela grandeza dos números que se apresenta aí. Não é de hoje, isso é histórico, né, que vem acontecendo com a pirataria no Brasil. Como que o senhor vê essa situação? O que está faltando efetivamente, de forma bem objetiva, para a gente poder ter um tratamento adequado a essa... É uma doença na área econômica. Perfeito, deputado. A sua experiência fez um diagnóstico de uma doença que é exatamente isso que nós temos. Eu compararia à diabetes. Nós não percebemos, ela vai se instalando, é insidiosa, ela vai tomando conta, vai agravando o estado do paciente e pode levar à morte. É exatamente isso. É uma doença e ela não é percebida pela sociedade. Esse é um fato. A nossa sociedade ela é muito leniente com estas práticas. E é tudo isso que as organizações criminosas querem, não serem reconhecidas. Não sendo reconhecidas, elas têm liberdade de ação. E elas vão tomando conta do espaço. Então, quando nós falamos em pirataria, rapidamente vem a imagem do camelô, porque é o que nós encontramos nas nossas ruas. E é uma imagem que sensibiliza a todos. Porque é um trabalhador que está ali na rua, sol a sol, garantindo o seu sustento, vendendo produtos ilegais. E aí existe, sem dúvida, uma situação em que as pessoas comentam, mas por que você vai penalizar um trabalhador que está lá lutando pela sua sobrevivência? O problema não é o camelô, é a estrutura que está por trás dele. E aí vem esse aspecto muito bem colocado, deputado, dessa doença insidiosa. Ele está cada vez mais se inserindo na sociedade, no nosso mercado, tomando os nossos empregos, abalando os nossos investimentos, com uma brutal sonegação de impostos, e ela vai ocupando esse espaço, sem que o Estado se perceba. E o Estado não reage, ou reage de forma muito pontual. Essa notícia é grave. Uma região estratégica como Itapetininga, o posto fiscal tem que ser fortalecido e não fechado, porque nós estamos defendendo o erário, nós estamos defendendo quem paga imposto. É isso que nós queremos. Nada contra o mercado popular. Isso é um tema que também, muitas vezes, é sensível, especialmente ao parlamento. Não temos nada contra o mercado popular. Vamos vender produtos baratos, problema algum. O que nós temos é tudo contra o ilegal, porque o ilegal é exatamente isso. Ele vai incorporando, ocupando o espaço do Estado, da economia formal, da empresa que investe, que emprega, e às custas da saúde do consumidor. Porque esses produtos, muitas vezes, eles afetam diretamente a saúde das pessoas. Eles não atendem aos regulamentos técnicos, eles não têm nenhuma avaliação do seu conteúdo. Então, brinquedos, já encontramos quantas vezes brinquedos construídos com plásticos decorrentes de lixo hospitalar. O cigarro paraguaio, isso é brutal. Nós sustentamos a indústria do Paraguai com o contrabando de cigarros. Mais de 56 bilhões de cigarros do Paraguai vêm para o Brasil. Hoje o líder de mercado no estado de São Paulo é uma marca paraguaia. Não é a marca brasileira. Né? É um produto que vem do Paraguai sem pagar imposto e é vendido pela metade do preço. Nós não sabemos o que esse cigarro tem. O teor de nicotina, de alcatrão, sujidades, tudo isso já foi identificado. Mas nós não temos controle, porque eles ignoram a Anvisa, eles ignoram a Receita Federal. É esse aspecto que nós temos que enfrentar. Sobre cigarro, vamos fazer um capítulo especial aqui dentro deste Arena Livre. Eu passo a palavra ao deputado Gilmar Gimenez. Deputado Gilmar Gimenez, que foi diretor da Prodesp, né? Prodesp. É importante lembrar que os nós tecnológicos já foram superados, ou seja, pela informática é possível saber onde está o movimento das coisas. Bem-vindo a esta arena, deputado. Bem-vindo. O projeto aqui com o secretário Vismona, Jorge, deputado Geriboni.
dizer da importância realmente que é um debate desse porte, né? A gente tem a preocupação com os números, né, que o senhor passou aqui, né? Só aí o número de previsto aí, né, o montante da ordem de 130 bilhões, né? E aí eu volto ao que o deputado Geriboni estava dizendo. Na minha cidade, em Fernandópolis, estamos com a mesma situação, também do fechamento do posto da fazenda na minha cidade, que faz divisa ali com Minas Gerais, com Mato Grosso, que por sua vez faz divisa lá em cima com a nossa fronteira, vamos chamar de uma fronteira perigosa, né? Ali acho que é um ponto de entrada forte de vários produtos que a gente acaba tendo essa receptação aqui nos grandes centros, né? Então, a questão tecnológica, como disse aqui o Jorge, já foi bastante avançada, a gente sabe onde tem os pontos certos para se trabalhar. Agora, uma preocupação muito grande, lógico. Aliado a isso, você tem um outro ponto, que é a questão do desemprego, que é a questão então, do atendimento à massa, né? O popular, o produto popular, aquela pessoa que não tem um emprego vai montar ali a sua banquinha para vender o seu produto, para sobreviver. A gente tem que olhar também esse ângulo, né? Mas isso não significa que não tem que ser acompanhado e não tem que ser olhado a questão das nossas fronteiras para que não adentrem produtos não só de péssima qualidade, né? Você acabou de citar a questão do cigarro, né? Imagina, se o cigarro normal, vamos dizer assim, já é um produto que faz muito mal à saúde, comprovadamente, imagina um produto que vem com essa qualidade que a gente naturalmente não conhece, né? E lógico, dezenas de outros produtos, né? Então, acho que é realmente uma importância vital esse debate, mas acima de tudo, o que a gente percebe é a fiscalização, naturalmente, que nós temos que melhorar para que isso a gente chegue a números aceitáveis, pelo menos, né? Exatamente isso. Estou na frente de dois parlamentares que representam duas regiões estratégicas do nosso estado e que trazem essa notícia preocupante do fechamento de postos fiscais. Sul e né? noroeste. Exatamente, do estado, né? as duas regiões fundamentais. Por onde entram? Porque nós temos, de um lado, as mercadorias que vêm do Paraguai, elas vêm depois para o Paraná, ou elas entram por Prudente, pela região do Pontal, ou vêm pelo sul e passam ali exatamente na cidade de Itapetininga e chegam... É rota, né? É rota. O mesmo com Fernandópolis, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, é o grande distribuidor de produtos ilegais para o Brasil. Então alguém pode pensar, mas Fernandópolis não é uma rota de entrada. Pode vir de Mato Grosso, Sim. Então, com certeza, mas também pode ser a rota de saída, porque os produtos saem da cidade de São Paulo e se espraiam Rio de Janeiro, Minas Gerais e vão para o Nordeste. Então é uma área estratégica a cidade de São Paulo. E o Estado de São Paulo tem que estar preparado para isso. Nós, invariavelmente, nas campanhas eleitorais, especialmente para a presidência da República, os candidatos intensificam muito o foco das nossas fronteiras, o que é absolutamente necessário, é uma verdade que nós precisamos enfrentar isso. Controle das nossas fronteiras. Mas também os estados têm participação nisso. Então, nós temos a área federal nas nossas fronteiras, mas nós temos a política do estado para controlar as suas estradas, suas rodovias. Então, tem um papel importante a ação repressiva do estado. Não só no mercado, como também nas nossas estradas. Acompanhar o trânsito de mercadorias legais pelas nossas fronteiras. Isso é uma preocupação estratégica importante. Se nós não tivermos isso, nós estamos deixando, mais uma vez, o espaço para a criminalidade. E essa ação coordenada, ela é necessária. Nós temos que combater a oferta. A oferta é a repressão. Nós não vamos conseguir conscientizar as organizações criminosas que, olha, veja bem, não é bom isso, não tem conscientização. É repressão, temos que agir com repressão. E quem olha o camelô como coitadinho, como aquela pessoa benevolente que diz, vou jogar uma latinha pela janela do carro para dar emprego para gari. Isso não é argumento? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, Jorge. É exatamente esse o critério que nós temos que adotar, né? Uma visão de mercado. Como a gente vai combater a oferta? Com repressão. Demanda, conscientização. Então nós temos um trabalho forte nesse sentido. No mês passado, no final do mês, nós fizemos uma forte campanha com o mote do Brasil que nós queremos. Nós unimos a Frente Parlamentar Mista da Câmara e do Senado de combate ao contrabando, tem uma frente parlamentar mista no Congresso Nacional, o Ministério da Justiça e esse movimento em defesa do mercado legal brasileiro, articulando propostas concretas, como os senhores deputados afirmaram. Diagnóstico nós já temos. Agora precisamos ir para a ação, para a prática. O que precisa ser feito efetivamente para combater
esse espaço criminoso, né? Essas ações articuladas, cooperação, integração, isso é possível. Nós fizemos isso em São Paulo de 2010 a 2012. São Paulo deu um exemplo para o mundo de combate ao comércio ilegal. Infelizmente, depois perdemos tudo. Por 4 anos isso se perdeu, nada mais se fez. Está na hora de nós retomarmos esse trabalho de integração, de cooperação, e o parlamento do nosso estado é fundamental nesse processo. Doutor Vismona, eu gostaria que o senhor visse com atenção a pergunta do deputado Davi Zaia, do PPS, que trata bem dessa questão da pirataria. Vamos ouvi-lo. Cumprimentar o doutor Edson Vismona, parabenizá-lo pelo trabalho que faz, né? Muito bom tê-lo aqui no Arena Livre. E esse tema, né, não só do contrabando, como da concorrência que a gente tem hoje entre os países, né, os países dando incentivos muitas vezes para levar indústrias, né, nós temos aqui hoje essa questão com o vizinho Paraguai, né, que é uma questão sempre de fiscalização das fronteiras de um lado para evitar o contrabando, né, e do outro lado aquela atividade legal, que é quando um país oferece uma condição muito vantajosa, muitas vezes levando indústrias para lá, essa indústria exporta para cá e a gente perde emprego no Brasil e o emprego vai embora e o Brasil passa a receber só os produtos. Nós temos aqui na América do Sul, o Brasil faz parte, talvez seja né, o país que incentivou muito isso, né, o Mercosul. O Mercosul foi justamente a ideia de se constituir um bloco, né, com Argentina, Uruguai, Paraguai, o Brasil, né, depois se avançou até para a Venezuela, tem hoje os problemas políticos em relação à Venezuela, mas em relação ao Paraguai, Uruguai e Argentina, o bloco tem toda uma ideia de se ter uma legislação que permita a livre circulação de mercadorias. Mas isso não tem evitado, né, que a gente tenha essa concorrência do incentivo fiscal que é feito em alguns países em detrimento dos outros, e também não tem evitado essa questão do contrabando. Doutor Edson, o que está faltando na legislação e na Constituição do Mercosul para que a gente avance, né, tendo também esse fórum como regulador dessas questões? Eu agradeço muito, deputado Zaia, pelas suas palavras e pelo incentivo constante nessa nossa luta. No Mercosul, o que nós temos enfrentado é não entrar na pauta essa questão, não entra na pauta. Por anos, o governo brasileiro, que é o mais interessado, porque é o nosso mercado que está em risco, e é uma obrigação do Estado defender o mercado brasileiro, qualquer país faz isso, o nosso país não vinha tendo essa atenção. Felizmente, isso mudou. Pela primeira vez, o Itamaraty, com o ministro Serra e agora com o ministro Aloysio, pela primeira vez assumiram esse tema como um dos temas da pauta nas negociações bilaterais e multilaterais do Mercosul ou as bilaterais com o Paraguai, por exemplo. Então, pela primeira vez, esse tema foi colocado em discussão com os governos dos países vizinhos. Isso é um primeiro passo, mas nós temos que intensificar isso, porque se não houver a cooperação também entre os países que sofrem, porque as rotas do tráfico de drogas, de armas, são as mesmas que o contrabando. Então, está tudo interligado. Então, há que ter uma ação regional dos diversos países afetados, não só aqui do Mercosul, mas de toda a América Latina. O Brasil tem 2 tríplices fronteiras importantes. Brasil, Paraguai e Argentina, conhecidíssima, onde nós temos aqui a Ponte da Amizade, sim, o Lago do Itaipu, e temos uma outra que agora começa a despertar atenção pelo que ocorreu nos presídios do Norte, que sem dúvida alguma uma reação, é uma briga entre organizações criminosas, de um lado o PCC, do outro a Família do Norte, ou seja, aquilo foi uma reação do espaço que as organizações criminosas estão ocupando. E qual é o foco dessa briga? É a tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, porque ali o tráfico de drogas está cada vez mais forte, por vias fluviais. Ou seja, tudo isso está acontecendo e nós somos espectadores. Nós não podemos, nós temos que ser protagonistas. Quando nós falamos em programa de controle de fronteiras, esse é um tema que nós levamos logo que o senador Serra, ainda candidato, se apresentou, e nós levamos esse tema para ele. Se nós não ocuparmos esse espaço e articularmos esse controle de fronteiras,
vai ficar tarde. Terra de ninguém, né, doutor? Vai ser muito tarde. Ou seja, eles já estão ocupando a fronteira. E nós temos que investir em equipamentos. Nós já temos o diagnóstico, né? O deputado Geriboni, o deputado Gimenez já falaram do diagnóstico. Nós temos esse diagnóstico. Nós temos que monitorar o Lago de Itaipu. O trânsito de navegação ali, ilegal, é extremamente forte, é intenso. E a gente fica assistindo com binóculo, né? Então temos que ocupar esse espaço de controle, temos que investir. Falar nisso nessa época é difícil, né? Todo mundo com carência absoluta de recursos, mas se nós não identificarmos algum recurso para esse controle fronteiriço, envolvendo os países do Mercosul, como colocou o deputado Zaya, vai ficar cada vez mais difícil. Nós vamos perdendo esse espaço e todos nós sabemos que o espaço perdido para o crime, para recuperar o investimento, talvez nem consiga mais ter resultados, porque eles já ocuparam esse espaço e acabam dominando esse comércio e essa ligação entre os países. Deputado Geriboni? Pelo tudo que a gente escuta, na verdade, em termos de legislação, não tem muito o que fazer, porque a pirataria por si só já é uma ilegalidade. Toda ilegalidade se tem alguma penalidade. Me parece que o que falta realmente é isso ser colocado de uma forma prioritária pelo governo federal e pelos governos estaduais também, principalmente nas questões das fronteiras. Agora, é uma questão cultural, falta de sensibilidade das autoridades públicas, porque investimento nunca tem para tudo. Investimento é priorizar algumas ações. Cobertor curto, você já ouviu falar? Nunca vai ter um cobertor que sobre, né? Nosso cobertor sempre é curtinho. Sempre é curto, né? Mas é assim, um dia desses também teve, tempo atrás aqui na Arena Livre, o ex-ministro Roberto Rodrigues da Agricultura, tinha acabado de sair Sim, da Fiesp. Deu uma aula do Ministério. Deu uma aula da agricultura. Tivemos aqui, aprendemos muito com ele. Eu perguntei a ele, o ministro, o senhor acabou de sair, tinha ficado 5 anos como ministro, muito próximo do então presidente Lula, e muito do que o senhor falou, o senhor não conseguiu implementar. Por que isso? Até ele falou, você me deu uma sinuca de bico, né? Mas aí ele falou que era uma questão cultural. Teve grandes embates com a área econômica do governo, porque a área cultural, no entender dele, tem sempre uma visão muito urbana da realidade do país. Então eu pergunto, será que também não é uma questão cultural? Será que não falta um pouco de sensibilidade dos poderes públicos como muito bem colocado, de um problema seríssimo que está permeado, atingindo aí grande parte da nossa economia e, pelo menos, eu não vislumbro ações concretas para combater, né, um mal importante aí para o país, né? Nós que já ocupamos um cargo no Executivo sabemos que cada dia é só agonia. Todo dia tem uma Foi vice-prefeito de Itabetini, cada dia uma agonia. Tem essa experiência. De uma entra em outra, né? Cada dia aparece uma coisa nova, você tem que sempre procurar um recurso aqui, enfim, para tentar atender uma demanda. É da natureza da administração pública e também da iniciativa privada, isso não vale para os dois lados. Na verdade, é exatamente isso, deputado. Como a população não vê isso como um problema muito sério, ao contrário, até às vezes critica quando você atua no combate a esse comércio ilegal, a gente vê que na esfera política, muitas vezes as pessoas, os administradores falam, não, por que eu vou mexer nisso? Isso aí não está me dando problema. Ele não sente essa questão. Como dissemos desde o primeiro momento do nosso programa, é uma diabetes. Ele vai tomando conta do nosso organismo social. Ele vai esgarçando o tecido social. Lógico. Ele vai afetando as relações do Estado com a população. Nós temos exemplos gravíssimos, né? Especialmente no Rio de Janeiro. O crime organizado ocupou aquele espaço e o Estado é um mero espectador, muitas vezes, do que ocorre lá. E quando vai ocupar... Vítima, no caso dos policiais, foram 51 mortos em 100 primeiros dias de 2017. E quando vai para o embate, vai ter que ser com embate, né? Os resultados são de guerra civil. Por quê? Porque eles estão consolidados. Então nós temos que ter consciência, né, dessa doença que vai cada vez mais contaminando e esgarçando o tecido social. É a ilegalidade, é a criminalidade. Esses bilhões de reais não estão indo para nenhuma associação beneficente ou filantrópica. Está alimentando organizações criminosas que utilizam esse recurso para corromper, cooptar, para cooptar,
para comprar armas, munição, drogas, para ocupar espaços dentro da sociedade. É muito dinheiro. Então nós temos que ter essa visão clara, essa consciência, não é cultural. O senhor tem razão, a visão é de que culturalmente isso não interessa, mas nós temos que ver que é muito mais do que isso. Esse é o nosso papel, despertar a atenção das pessoas, mostrar, olha, você não compre produto ilegal. A atenção dos nossos governantes, vamos começar a cooperar as ações, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, processo de inteligência, de conhecimento, de informação. Ou seja, eu não quero... Nós temos acompanhado o trabalho de fronteiras. A Procuradoria da República informou que em Foz do Iguaçu você tem mais de 24 mil inquéritos de contrabandistas. Ora... É um peso para a justiça também. Mas o que nós vamos fazer com esses 24 mil inquéritos? Esses são os que estão operando, né, nas vanzinhas, enfim, no varejo. Vamos começar a fazer interligação, nós vamos chegar nos grandes operadores. Sim. E é aí que nós temos que chegar. A inteligência policial, a inteligência militar tem que ser utilizada para chegarmos nos operadores. Sobre essa inteligência, deixa eu guardar a sua pergunta, deputado, que a gente volta no próximo bloco com mais Arena Livre. Espera, até já. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Edson Vismona, que é do Instituto Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e também do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. O senhor falou no primeiro bloco sobre uma ação coordenada que havia das entidades com a Polícia Militar aqui em São Paulo, que é justamente a intervenção, a pergunta do deputado Coronel Camilo, do PSD. Vamos ouvi-lo. Vismona, queria saber... Por que isso não anda mais, né? Nós trabalhamos juntos, eu comandei a região central, criei até um pelotão na área centro aí, com vários policiais, 30 policiais na realidade, que a gente chamou de pelotão centro legal. Legal porque era uma forma de ficar próximo da população e legal porque era da lei, legal mesmo. E fizemos muitas ações em conjunto contra a pirataria, nessas galerias, nesses shoppings e na própria rua. O que está acontecendo hoje que a gente não vê mais esse tipo de ação? Saudades da época do Coronel Camilo, do secretário Edson Ortega, que acompanharam e fizeram um trabalho magnífico nesse combate. Foi um exemplo para o mundo. A secretária de Segurança Interna americana, ministra, ela esteve no Brasil e fez questão de visitar São Paulo. Visitou o prefeito, porque ela queria entender o que estava acontecendo aqui. E é exatamente isso, nós colocamos em prática. A prefeitura, à época, colocou em prática esse trabalho de coordenação, trazendo esforços da Polícia Civil Militar Federal, da Receita Federal, do PROCON, do IPEM, junto com as entidades... Força-tarefa. Força-tarefa, junto com as entidades municipais, organizando operações contínuas. E esse trabalho foi fantástico. A Prefeitura apreendeu, naquele período de 2 anos, mais de 78 milhões de produtos, equivalente a 2 bilhões de reais. E aí é que mostrou o sentido dessas ações, coordenadas, integradas do Estado, do município, da União, combater os shoppings. Não é o camelô. O camelô é uma ponta. Mas os shoppings que nós temos hoje em São Paulo, na região da 25 de Março, no Bom Retiro, na Paulista, é um escárnio. Estes estabelecimentos reúnem centenas de boxes pequenos. Os preços dos aluguéis desses boxes são os mais altos do Brasil. Ultrapassa o da Oscar Freire, ultrapassa do Shopping Guatemi. Pelo tamanho do estabelecimento. É R$900 ao metro. R$900 ao metro no aluguel. Ou seja, é uma estrutura fantástica que está aqui na nossa cidade, na nossa capital, distribuindo esses produtos para o Brasil inteiro, controlados por organizações criminosas. E, na época, foi feito esse trabalho. O Coronel Camilo, à frente da Polícia Militar, na sua região, fez um trabalho exemplar, mostrando que o que nós temos que combater é o ilegal. Aí depois, com a eleição, o prefeito que assumiu à época, abandonou totalmente. Conversei com ele várias vezes, mostrando a importância de manter as operações delegadas, né, que era também uma situação muito interessante da relação da Polícia Militar com a Prefeitura. Tudo foi abandonado para a alegria das organizações que só multiplicaram esses espaços da ilegalidade.
temos a Feira da Madrugada, que foi licitada pela prefeitura. Que já deu filhotes pelo interior, E várias cidades. já é uma franquia para o Brasil inteiro. Você tem Feira da Madrugada nas cidades do interior do Brasil inteiro. É uma franquia da ilegalidade. E nós assistimos isso. Então o que aconteceu? A prefeitura parou com tudo isso. A nossa expectativa é, apresentando esses trabalhos e com a sensibilidade do atual prefeito, de termos retomado essa ação, né? Numa outra dimensão, que eu acho que é possível, é necessário e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Deputado Gimenez. O que a gente percebe realmente, secretário Vismona, é a questão da cultura, conscientização, né? A gente percebe que a população não tem essa conscientização, faltam números muitas vezes, para que se perceba que naturalmente, em se corrigindo parte que seja dessa pirataria, com certeza a gente poderia, a médio prazo, de repente, buscar aquilo que se quer, que é o quê? Diminuir o tributo para quem paga o tributo legalmente, né? Que se a gente estancar um pouco disso que se perde, com certeza dá para compensar o outro lado, que é legal, né? Aquele que paga e muitas vezes vê a concorrência na sua porta ali, né? Com a pirataria, né? O outro lado é, primeiro, ficar feliz de ouvir que o senhor está conversando aí agora com o prefeito Dória e que ele está disposto a, de repente, reabrir essa situação de fiscalização, de busca da melhoria para que a gente diminua a pirataria, né? Eu lembro muito bem, há uns anos atrás, o senhor vai lembrar bem disso, tivemos a CPI da pirataria, né? Com o Júlio Sebeghini, o Medeiros, eu lembro até que o Medeiros estava aí quase super preocupado aí, né, em ser pego aí pelos grandes da pirataria, né? Porque o problema não está ali naquele pequenininho que a gente vê aí, que muitas vezes é visto com aquele coitadinho, porque também precisa do emprego, precisa sobreviver, né? Mas é o que o senhor falou, nós precisamos pegar a origem do problema, né? Que é lá em cima, é o topo da pirâmide, né? Então, por outro lado, é isso. É bom ouvir que nós temos um prefeito que está disposto novamente a voltar a isso, né? Eu acho que o Estado tem que entrar mais forte. E aí, de repente, entra um pouco mais também da publicidade, né? Na conscientização, a publicidade é importante. Colocar para a população realmente os números estratosféricos, né? Que se perdem com a pirataria, né? Acho que é por aí o caminho. Não tenha dúvida. Mais uma vez, nós já sabemos o que fazer. Preciso ter vontade política, determinação para combater esses grandes males. O Estado de São Paulo está fazendo uma ação muito interessante no combate à fraude de combustíveis. O próprio governador, que é o secretário da Justiça, da Segurança, o próprio prefeito se integrou a esse processo, porque é uma outra face da ilegalidade, fraude de combustíveis, né? Que afeta diretamente a todos nós e também movimenta mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões? 6 bilhões só a fraude de combustíveis. Mas o incauto consumidor que manda encher o tanque não tem essa percepção. Por isso que nós temos que ter Ele essas vai ações atrás do preço mais barato. Exatamente, né? Temos que tomar cuidado. Porque se não combater, eles vão crescendo. É exatamente isso que acontece. Se você não tiver um combate articulado, permanente, ações consistentes, e não é uma operação aqui, outra daqui 6 meses, tem que ser sempre. Você tem que ocupar esse espaço, diminuir, colocá-los na marginalidade. Se não fizer isso, eles vão assumindo o centro das operações. E perde o nosso comércio. Quantas vezes, conversando com os comerciantes da região da 25 de março, eles davam depoimentos muito fortes, dizendo, eu estou acabando, estou indo que mandar embora meus funcionários, vou fechar minha loja, porque eu não consigo concorrer. Eu tenho que pagar todos os impostos, eu tenho que respeitar os alvarás, as licenças de funcionamento, todas as posturas sanitárias, de bombeiro. E você tem os shoppings 25, verdadeiras bombas. O Shopping 25 Brás já pegou fogo 3 vezes. Por sorte foi de madrugada. Mas ele sobrevive depois. Por sorte. Se fosse durante o dia, seria uma tragédia mundial. Sobre a questão do cigarro que está na campanha, até chama a atenção dos deputados aqui, na página do fórum, na internet, a campanha do cigarro que fala que quanto mais aumenta o imposto, mais favorece, no caso, o falsificador de cigarros, né? Esse cigarro paraguaio que entra no Brasil. Mas parece que a Organização Mundial da Saúde preconiza exatamente que os governos aumentem a alíquota de impostos para diminuir o número de fumantes, para as pessoas abandonarem o vício. Como é que fica a postura? É verdade. A OMS faz essa recomendação, Sim, que o aumento de imposto é inibidor do consumo. Porém, a própria OMS faz uma ressalva. Temos que ter uma atenção para o mercado ilícito.
Sim. Porque senão você tem um efeito contrário. É o que está acontecendo no Brasil. Né? Todo cigarro é altamente taxado no mundo inteiro. No Brasil, só em São Paulo, nós tivemos um aumento de 7% de pontos do ICMS de um mês para o outro. Do final de 2015 para 2016. Foi o cigarro e foi a cerveja aqui também. Em contrapartida, houve a redução dos genéricos, os remédios genéricos. Tivemos audiências públicas aqui. Estava aí, exatamente. A Assembleia Legislativa patrocinou essas assembleias, essas audiências públicas, o que foi muito importante, mas tivemos um aumento. O resultado foi imediato. Por que o cigarro paraguaio lidera o mercado paulista? Porque aqui o ICMS está em 32%. Então, que o imposto seja alto, não há problema. O que não pode é ter um aumento desproporcional do imposto num curto prazo de tempo, desequilibrando o mercado. É o que aconteceu. São Paulo é o exemplo do que pode ocorrer. Ou seja, um aumento alto, em pouco tempo, desequilibrou. O mercado ilegal cresceu, o legal diminuiu e o ilegal assumiu a liderança do mercado. Um tiro no pé, diriam os economistas, do efeito Tanzi. Quando mais se tributa, menos se recebe na boca da fazenda, do cofre, né? Chega num ponto que não adianta, você não arrecada mais, você vai perder a arrecadação. Vamos ouvir agora a pergunta do deputado Itamar Borges, do PMDB. Vamos ouvi-lo. Importante essa iniciativa da TV Alesp e a autoridade que o Vismona tem para tratar desse assunto ainda maior. Eu queria, Vismona, deixar aqui uma pergunta que, inclusive na comissão que presido na Assembleia, incomoda muito, que é a Comissão de Atividades Econômicas. Esse tipo de atividade, de iniciativa, a pirataria em si, além de prejudicar o Brasil, ela também não prejudica o brasileiro, que muitas vezes até acha que o custo está lhe beneficiando, mas isso não está gerando desemprego, exportando emprego para outros lugares, e além, de, claro, da gente estar estimulando uma prática errada e ilegal? Com certeza, agradeço, deputado. Suas palavras, é exatamente isso, nós estamos perdendo empregos. Recentemente, num momento que não deveria, 13 milhões e meio de desempregados. Momento dramático. E a gente manda lá para o Paraguai. Nós temos fábricas, por exemplo, de tênis na região de Franca, né? E sofrem dura concorrência do tênis contrabandeado, fechando postos de trabalho no estado de São Paulo. É o polo importante calçadista, afetado duramente. Vestuário, né? Nós temos permanente contato com a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E eles dão esse depoimento. Eles estão perdendo hoje 29 bilhões de reais, roupa, vestimento, vestuário contrabandeado, falso, pirateado, afetando a nossa indústria, que é uma indústria, não é de enorme porte, são indústrias menores, que não tem como suportar essa concorrência do ilegal. Eu falei do lojista da 25 de março, do desespero dele. Falou, eu tenho aqui a loja, o senhor de origem libanesa, tem a loja aqui há décadas, e agora eu chego nesse momento, tenho que pensar em fechar. Então é exatamente isso, o deputado posicionou muito bem, questão dos empregos. Não é uma possibilidade, é a realidade que está acontecendo agora. Porque o nosso mercado ele é importante, e nós não temos muitas vezes noção disso. Nós somos o maior mercado da América Latina, um mercado comprador. E nós estamos jogando esse mercado na ilegalidade. É esse o fato. O senhor falou do emprego, de exportação de empregos, mas às vezes os empregos também estão precarizados aqui dentro, produzindo marcas que o consumidor acha que são originais, está pagando por ela. Aliás, essa questão colocada pelo deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB. Vamos ouvi-lo. Doutor Edson, na verdade a gente fica atento com a questão dos consumidores quando o consumidor vai consumir um produto sem origem, um produto pirata. De repente ele entende que esse produto é a marca X ou a marca Y, mas qual é a garantia desse consumidor? Sempre a nossa orientação é que esse consumidor exija a nota fiscal com a procedência do produto. Não é? A nota fiscal Lei 8.137, ela garante o quê? Que ela fala dos crimes contra a ordem tributária. Então é importante que todo cidadão exija, independentemente do fornecedor, oferecer a nota. Na verdade, a nota fiscal é um dever de todo comerciante, de todo fornecedor de bens e serviços. Mas muitos consumidores ainda vão embora, compram o produto, olha, produto da marca X e leva o produto sem a nota fiscal. Como ele poderá reclamar nesse caso? Como disse o deputado, atento à questão da defesa do consumidor, não pode reclamar. Ele não fez a parte dele. Não fez. Exigia nota fiscal. Não vai ter nota, enfim. Ele está completamente desprotegido. E a gente vê essa questão da compra, da opção de compra pelo mais barato. Né? Nós costumamos falar sempre que o barato sai caro.
sai mesmo. Esse produto não tem durabilidade. Eu conheço uma secretária muito feliz com a compra que ela fez de um iPhone, idêntico ao produto Era um original. iPhone. Era um iPhone, tinha até antena. Não funcionou. Ela jogou fora dos R$150. Ficou feliz porque comprei um produto, olha, mas funcionou? Ainda não. Não conseguiu fazer ligar? Não ia funcionar nunca. Ela pagou 150, ela jogou fora R$150. Produziu lixo. Isso é do mínimo, é um produto que não funciona. E o produto que atende, que afeta a sua saúde? É o caso de um tênis. Um tênis, se não tiver adaptado perfeitamente com os equipamentos, os materiais adequados, ele vai causar problemas na pessoa que utilizar. Se não tiver o óculos adequado, vai causar maiores problemas. O cigarro, nós já comentamos, brinquedos. Né? Então, são produtos que afetam a saúde das pessoas. E a gente não tem conhecimento disso ou prefere arriscar. Né? Então, o consumidor ele fica completamente desprotegido com a compra desses produtos ilegais. A 9 minutos do encerramento da nossa conversa, deputado Geriboni, vamos fazer um... Não, rapidinho. A gente vê que o Estado de São Paulo implantou a nota fiscal paulista incentivando o comércio legal. Né? Os números são bastante impressionantes. O Estado já distribuiu mais de 15 bilhões entre créditos e prêmios distribuídos. Então, é um setor importante de aumentar a participação da legalidade para combater a pirataria. Agora, eu pergunto, os setores que são altamente prejudicados pela pirataria, os fabricantes de cigarros legais, os fabricantes de DVD, de CD, como que o setor econômico, o setor da atividade econômica que é prejudicado pela pirataria, tem participado desse processo? Ou eles estão, de uma forma passiva, ou estão sendo propositivos, trabalhando na diminuição da carga tributária? O caso do cigarro tem um apelo de saúde pública, mas sim, os outros não. A carga tributária no Brasil é alta. Como que esses setores podem ser proativos nesse combate à pirataria? Eles têm sido proativos. Nós temos esse movimento de defesa do mercado legal brasileiro. Uma das bandeiras é a questão tributária. Buscar simplificação tributária. Essa é uma pauta constante do ético. Né? Nós temos depoimentos de grandes empresários dizendo que, em comparação com outros países do mundo, não existe a menor proporcionalidade. O que nós temos que investir em pessoas para cuidar da área fiscal, para pagar imposto, ou seja, nós temos que administrar o pagamento de impostos, é algo que não existe em paralelo no mundo, porque é muito complexa a nossa cadeia produtiva e muito complexa a cadeia, a organização tributária do nosso país, né? Nos 3 níveis. Então nós temos que trabalhar pela simplificação, auxiliar quem quer pagar imposto que seja a vida facilitada, não prejudicada, né? Porque é muito difícil. Então nós temos que trabalhar por simplificação tributária. Quando se fala em reforma tributária, às vezes a gente imagina, é tão enorme o desafio, mas temos que começar a dar passos concretos nesse sentido, né? Avaliar as maiores distorções, conseguir dar um passo importante nesse processo de simplificação e de diminuição da carga tributária. No caso do mercado ilegal, o que nós queremos é ampliar a base. Sim. Mais pessoas paguem impostos, que mais empresas paguem impostos. E aí você pode ter uma maior equalização. O que não tem, é o que acontece hoje, o que existe hoje, é que você tem poucos pagando muito. E aí fica cada vez mais pesada essa carga. Estimula a cada sonegação. vez mais difícil de você suportar. Ainda há tempo para uma pergunta ou sua saudação ao nosso convidado. Nosso tempo já está se esgotando. Realmente é importante essa discussão, né? Eu que conheço bastante o doutor Vismona, aí, com a sua experiência, né? Mas aí uma última pergunta, né? Dentro da área de tecnologia, o que você entende que poderia melhorar para que a gente conseguisse também, naturalmente, ter essa reversão? Na tecnologia nós temos uma coisa fantástica, que é a rastreabilidade de produtos. Hoje você tem uma tecnologia que você pode identificar toda a qualidade daquele produto, a origem daquele produto, de onde ele veio, para onde ele foi, com um smartphone. Você consegue fazer a leitura automática. O consumidor assume o controle da comercialização. Isso é fantástico, é revolucionário. Então, é exatamente isso, deputado, a tecnologia. Você pode, incorporando processos de rastreabilidade, você tem o QR Code, mas tem processos até mais avançados, que o consumidor ele vai conseguir ler com o seu leitor do smartphone
todas as características desse produto. Não só o consumidor, qualquer policial, qualquer pessoa poder acompanhar onde esse produto foi fabricado, onde ele foi vendido, se ele é roubado, que é outra parte complicada do mercado ilegal, é o roubo de cargas, que é crescendo exponencialmente. Então, o consumidor assume o controle, ele vai conversar com o produto e o produto vai falar para ele a sua origem e mostrar se ele é legal ou não. Governos são muito refratários a baixar impostos, todo mundo sabe disso, mas por que as próprias companhias também não fazem a sua parte? Eu vou lembrar aqui que o Netflix está presente em metade das residências dos Estados Unidos, inclusive bloqueando aí o avanço dos assinantes de TV a cabo. E para os responsáveis pelo Netflix, a pirataria não é um problema, porque o preço baixo da assinatura desestimula a pirataria. Quer dizer, não seria essa a visão que se deveria ter aqui no Brasil? Baixamos os preços, baixamos os impostos e aí a pirataria desaparece por si só? Esse é o lado econômico, né? Ou seja, se você tiver uma equalização de impostos e você conseguir repassar esse ganho para o preço, aqui no Brasil nós temos uma perversão tributária. Nós oneramos fortemente o consumo. Né? Então, quando você conseguir diminuir esse imposto no consumo, você diminui o preço. E é o que a empresa quer. Nós temos uma multinacional brasileira, recentemente o diretor dela me deu o seguinte depoimento, que a matriz está espantadíssima, porque a Argentina já superou o mercado brasileiro. Você tem 40 milhões de argentinos, 200 milhões de brasileiros. Como é que o mercado argentino pode ser maior que o brasileiro? É impossível. E a empresa não quer ganhar mercado? Claro que quer, mas ela tem um impacto dos impostos no seu preço. Sua saudação ao nosso convidado antes das considerações finais, deputado Edson Giriboni. Não, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Difícil, uma missão complexa, mas importante para o país. Acho que o recado que fica aqui para os telespectadores, acho que não compre produtos ilegais, produtos que são fabricados de contrabando, pirata. Porque cada um fizer vai estar ajudando o país, né? Ajudando aqueles que trabalham dentro da lei. Né? Acho que esse é o grande desafio. Mas parabéns pelo trabalho, pela coragem, né, de se pôr à frente aí de um embate que não é fácil, mas sucesso. Obrigado. Deputado Gilmar Gimenez. Prazer estar aqui com o Dr. Edson Vismona, com o Jorge, deputado Giriboni, e dizer realmente, é uma felicidade estar aqui com vocês discutindo um assunto tão sério de tamanha importância para o país, né? Acho que é importante realmente a gente continuar esse debate e ver que caminhos a gente pode tomar. Acho que a reforma tributária, e uma delas está aí acontecendo agora nesse momento, é de vital importância. Está mais do que claro isso, né? Aliado a outras situações que a gente pode trabalhar também em conjunto, né? A própria justiça, agilização de julgamentos, quando é uma coisa que tem que ser punida com mais virilidade, né? Também acontecer a punição realmente, né? Eu, por exemplo, não vi nenhum andamento em cima da finalização de uma CP que tivemos anos atrás, né? Então, isso também isso que incentiva, porque se não há punição para nada, realmente as coisas podem não acontecer da forma que a gente gostaria. Suas considerações finais para encerrar. Primeiro, falar a pirataria e o futuro. Lembrávamos aqui antes do início da gravação do programa que o Airbnb, um sistema de locação de aluguel de quartos, né, era considerado o pirata dos hotéis, como o Uber, o pirata dos taxistas. Né? De qualquer maneira, a tecnologia não está desatando nós e o que é pirata hoje pode ser uma empresa portentosa e global amanhã. Suas considerações finais, doutor Edson Vismona. Olhando o futuro agora. Inicialmente, agradecer essa oportunidade de estar aqui com os nossos deputados, Giriboni e Gimenez. E, Jorge, é fundamental esse papel do Legislativo, né? Acho que nós temos que valorizar a esfera política. Ela sofre, como todos nós, né, em momentos difíceis, de uma crise ética. Mas a área política ela é fundamental. Sem o político, nós não vamos conseguir mudar isso. Porque são reformas estruturantes, necessárias para o nosso futuro. O Brasil tem um destino fantástico pelo seu tamanho, pela sua pujança, pelo seu povo. Nós tem que estar à altura desse desafio. Esse futuro não demora a chegar, doutor? Por isso que nós colocou no seu artigo na Folha de São Paulo. Por isso que nós temos que atalhar alguns caminhos. Nós temos que identificar rapidamente que reformas estruturantes são necessárias e importantes para fazer agora, já. Né? Ou seja, não podemos deixar para depois. É a hora de fazer. E é esse o trabalho, esse é o destino que nós temos que abraçar para a grandeza do nosso país, do nosso mercado, do interesse nacional. Então eu vejo no futuro, se nós tomarmos atitudes imediatas, nós vamos ter um futuro melhor
porque nós estamos privilegiando quem cumpre a lei, quem tem princípios éticos. Ética e legalidade são fundamentos da convivência humana e nós temos que fortalecer isso. E é já, porque o futuro está aí. Se nós não trabalharmos agora, às vezes em reformas difíceis, que muitas vezes criticadas, porque, vou mudar agora, mas porque se não fizermos agora, o futuro está prejudicado. Então nós temos que ter essa grandeza, essa visão de estadistas. E com certeza a Assembleia Legislativa ela vai caminhar nesse sentido e conte com todo o nosso apoio, porque nós, a sociedade civil, tem que estar próxima do nosso Poder Legislativo para articular e cooperar nesse processo. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Edson Vismona, muito obrigado por seu esclarecimento. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Sempre que convidado, estarei aqui. Muito obrigado, deputado Edson. Deputado Gilmar, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.